Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Só essa semana, hoje é quarta ainda, né? É quarta-feira. Só essa semana eu já fiz 18 prazos. Então esse é o nível da semana, como é que ela está começando, se desenhando aí na metade dela ainda, na meiuca. Deus é mais. É isso. Gente, todos sobreviventes, mas estamos aqui até hoje. Estou há 32 anos sobrevivente a semana, né? Dessa não vai ser diferente, mas a minha também não tá boa. Eu tô até achando que é uma coisa astrológica, tá? Porque tá assim, guerra pra todo mundo. Não, de fato, Mercúrio retrógrado tá chegando aí. Não, o negócio aqui é dente quebrado, ó. Se liga. Até dente eu quebrei hoje. O negócio tá hardcore essa semana. Mas eu quero saber de uma coisa de vocês agora, que a gente vai começar em função de umas... Assim como a confiança que se quebra, consegue se reconstruir igual um dente? Gente, ele lançou uma filosofia, assim como a confiança se quebra, consegue se reconstruir. Você tá falando do episódio de hoje? Ah, ele tá falando do episódio de hoje. Ah, nossa! Agora, pra ser mais específico, vocês tiveram um problema pra comprar um milho na praia? Não. Não? Pois Graças a Deus que não. Mas é o que vamos ver hoje aqui nesse programa. A gente vai fazer, sabe o seguinte, pessoal? Tudo que você precisa saber juridicamente pra não passar vergonha, pra conversar sobre Larissa Manoela. Na rodinha dos amigos. Na rodinha dos amigos, no happy hour, no jantar de família. Agora você vai poder falar, por que eu vi no Manda pro Jurídico que a Natália falou aquilo outro. Natália vai ser citada nas rodas familiares agora, em função de Larissa Manoela e todo o imbróglio aí que tá rolando nas redes sociais. E é bom frisar também que a gente esperou até um pouquinho acontecer. Direito de resposta da mãe, da família. O segundo episódio, que era óbvio que o Fantástico ia botar na semana seguinte alguma sequência do que ele passou na semana anterior. O povo não é bobo, muito menos Manda pro Jurídico. Nesse sentido, agora a gente vai abordar o tema aqui. Enfim, tem vários aspectos jurídicos que a gente pode tratar, mas no final de tudo a gente tá falando de um direito empresarial familiar, né? E a partir desse momento a gente vai desenrolar desde o princípio, porque tá falando da Larissa Manoela, que é uma menina que tá na mídia, tá exposta e tá faturando perante a sua imagem e seu trabalho desde os 4 anos de idade, né? Então tem muita coisa, tá com 22, são 18 anos aí de construção profissional e de patrimônio também, de certa forma. Mas, como responsáveis que somos, aqui a gente gosta de descontração, mas também de responsabilidade com conteúdo. É muito importante a gente frisar que nesse episódio, em alguns outros, em que a gente faz comentários do que ocorre no aspecto jurídico, nesse tipo de caso, a gente tem a responsabilidade de dizer que nós não temos acesso aos contratos, não tivemos acesso aos contratos sociais, a gente não teve acesso na íntegra ao comentário e ao posicionamento dos pais da Larissa Manoela e da Larissa Manoela. Então, os nossos comentários aqui, eles são com base de referência nesse caso, mas são aspectos jurídicos citados a partir disso. Exatamente. A gente não sabe exatamente o que se trata, nenhum de nós três é advogado, ou da Larissa Manoela, ou do pai, ou dos pais da Larissa Manoela, que são as pessoas que sabem na íntegra o que ocorreu ali de fato. Perfeito. Então é muito importante a gente vir falar disso. Ou seja, tudo é baseado pelo noticiado, né? Noticiado que é público. Que foi disponibilizado tanto na Rede Globo, quanto no SBT também, que teve a versão da mãe. Então, todos os aspectos aqui serão trazidos em função desse conteúdo disponibilizado na televisão. Na internet também de forma geral, mas isso tudo é datado. Então, e outra coisa também que eu acho... Amanhã pode sair uma notícia que não necessariamente a gente tá falando aqui hoje, porque a gente não sabe, E lembrando que a gente tá gravando 23 de agosto. Perfeito. Provavelmente esse Fantástico talvez tenha outra coisa aí, outra novidade. Você vê como a gente é descontraído, mas a gente é advogado, né? A gente ainda frisa aqui, 23 de agosto, com base no noticiado, até dia 23 de agosto, 8h47 da noite. Preparando os nossos disclaimers antes de entrar na pauta em si, correto? Claro, sim. Mas enfim, e também outra coisa que eu acho muito importante, a gente não tá entrando aqui em nenhum debate de mérito, a gente não vai ter um julgamento moral ou ético sobre isso. Vamos nos limitar à nossa área de conhecimento, que é a parte jurídica. Se vocês querem pitaco, alguma coisa nesse sentido, cara, vai pro X, né? Agora que não é mais Twitter. Vai pro Instagram, vai pra essas plataformas aí que vocês vão ter muita coisa boa aí para vocês se divertirem. Aqui é conteúdo informativo, certo, Pedro? Certo, Natália? Certo. Aliás, só um parênteses aqui.
Esse logo novo do Twitter, que é o X, ele é igualzinho da Caixa Econômica, né? Caralho, outro dia eu fiquei vendo, é igualzinho da Caixa. Propriedade intelectual não está na pauta hoje. Será que a Caixa vai entrar com uma açãozinha contra o Elon Musk aí? Direito marcado é outra parada. Ai, meu Deus, infração de marca. Mas vamos lá, o que vocês gostariam de começar a levantar como um aspecto jurídico dessa contenda aí? Então, acho que o que ficou muito claro pra qualquer pessoa que é do direito é que faltou um advogado nesse baile que a gente fala isso aqui desde sempre, no começo, né? Sim, com certeza. Então você constitui uma empresa, não tem uma profissionalização daquilo que tá acontecendo. O pai e a mãe, pelo que a gente viu aí noticiando, largando emprego pra assumir a carreira da filha, porque obviamente eles vislumbraram que ele tinha mais dinheiro envolvido do que nas respectivas carreiras individuais, porque também vamos, né? Ser sincero aqui, ninguém larga teu emprego pra ganhar menos dinheiro se você não tiver ali um objetivo muito maior do que aquilo que você tá tendo hoje, né? Sim. Então, isso é óbvio, independente do mérito deles estão certos ou estão errados, mas isso é o que de fato acontece. Agora, é aquilo que a gente vê no empresariado brasileiro. Toda semana bate alguém no escritório com essa mesma história. Não montei o contrato social com advogado, não botei cláusulas que previam apuração de haveres, retirada de sócio, cláusula de buy-in, buy-out, eu te ganho. E aí vai 300 milhões de questões societárias, empresariais aí envolvidas no caso dela, como de outras 1000 pessoas, como eu disse. Toda semana tem um caso nesse sentido da Larissa Manoela. Fiz lá um contrato lá atrás de qualquer forma, aquele contrato padrão, não mudei as cláusulas, não consultei o advogado para poder saber quais eram as implicações, se amanhã ou depois desse um problema, qual eram as minhas projeções para poder estruturar a empresa para ela poder crescer de forma estruturada. Não contratam ninguém, todo mundo deixa passar, acham que não vai dar problema, realmente não deu problema, dos 4 anos aos 22 da menina, ficou 18 anos sem dar problema. Aí você pode falar, pô, beleza, tô no lucro. Só que a partir do momento que deu problema, você tá dando problema em ordem de milhões no caso dela. Sem contar o próprio vínculo familiar, né? Exato, sem contar que você destruiu a família por causa dessa questão que não foi discutida pelo um advogado e não foi prevista por um advogado especialista em direito societário empresarial, como nesse caso. Eu acho que assim, como o nosso público, ele é em grande parte jurídico, então acho que cabe só fazer assim um retrospecto básico das premissas desses casos, de acordo com o que a gente tem noticiado hoje. Claro. Contratos sociais, eles são documentos de ordem pública. Se você for numa junta comercial, você consegue solicitar, mas no caso aqui nós não solicitamos os contratos sociais que estão sendo debatidos, que são hoje o objeto da contenda. Aparentemente... Só contenda, hein? Né? Porra, Contenda é bom demais. Vou botar assim, meu recurso daqui a 2 horas vai entrar contenda. Vou arrumar um parágrafo ali pra encaixar. E aí, me ajudem nesses referenciais teóricos, claro. Mas são três contratos sociais, são 3 empresas hoje que estão sendo discutidas. Sim. Uma que foi constituída quando a Larissa Manoela ainda era menor de idade, antes da sua emancipação, que ocorreu aos 16 anos naturalmente, de acordo com as premissas legais. Então, eles tinham uma empresa em que era 49% do pai, 49% da mãe e 2% da Larissa Manoela. Sim. Corta a cena, passaram-se anos, eles constituíram uma segunda empresa que era uma holding. Entendo que o objetivo era ser uma holding patrimonial, então aparentemente era uma holding para que todos os bens da família ou da empresa estivessem lá dentro, já com uma divisão um pouco mais equânime, 33, 33, 33. Isso, só pra completar, o objeto social da holding era participações societárias, que também está envolvido a limitada primeira, e também a questão de administração patrimonial. Administração patrimonial. E uma terceira empresa, que é a empresa em que a Larissa Manoela, antigamente era uma Eireli não existem mais, e hoje em dia se tornou uma limitada unipessoal, em que a Larissa Manoela era a única sócia, mas os pais, eles eram os administradores. O administrador de uma empresa, ele tem poder de administração, e obviamente ele também tem consequências de acordo com a boa ou má administração que ele vai levar. Então, a gente tem esse cenário dessas 3 empresas. A grande discussão hoje, ela gira em torno da empresa que foi constituída lá atrás, quando a Larissa Manoela era uma criança ainda, e os pais resolveram, eles não resolveram ser sócios da Larissa Manoela. Esse é que é o problema. Eles resolveram ser agentes da Larissa Manoela. Essa é que é a questão hoje que está sendo discutida. Eu acho que vale a gente falar um ponto muito importante, que inclusive é um ponto que está sendo discutido. Assim que surgiu esse debate da Larissa Manoela, que inclusive fez com que o Fantástico tivesse a maior audiência desde janeiro,
Pra você ver como ela, de fato... Se não me engano, foi aquele papo das manifestações, enfim, que aconteceram lá em janeiro do lance da mudança de presidente, etc. Pois é, foi no dia 8 de janeiro. A última vez que o Fantástico tinha tido um pico de audiência tão alto quanto a primeira entrevista da Larissa Manoela. Pra você ver como o nome dela de fato é relevante e movimenta muito dinheiro. Movimentou pro domingo à noite da Globo. Ela é embaixadora de 6 marcas, né? Não, eu vi hoje no Instagram, ela tem mais de 57 milhões de seguidores. 57 milhões? E com certeza aumentou com essa repercussão. Eu não sei quanto é que ela tinha quando eu acompanho ela, mas assim, eu vi que hoje ela tem 57,200, se eu não me engano. Não, com certeza aumentou o número de seguidores. Assim, eu era a Larissa Manoela, eu sou uma mulher de 32 anos, então a carreira da Larissa Manoela ela já estava distanciada do meu consumo de entretenimento. E hoje em dia, eu escuto falar, eu sei que a Larissa Manoela, muito também depois desse ocorrido, porque não era o tipo de carreira que eu acompanhava antes. Mas enfim, o que eu queria falar antes era... Acho que tem 2 aspectos jurídicos aqui, Pedro, que acho que vale a gente abordar para as pessoas. Que são, depois desse caso, todo mundo começou a falar de uma coisa que me dá até arrepio quando eu vejo, que começa essa discussão de processo legislativo. No Brasil, gente, a gente legisla muito e legisla mal. Presta atenção nisso sempre. Legisla muito e legisla mal. Primeiro lugar, que veja o número de pessoas que passam por esse tipo de situação em que você é um ator ou uma atriz mirim, ou que você é uma criança que ofere muito rendimento, para você pensar em fazer uma lei para esse tipo de caso. Já começa por aí. E um segundo recorte já há, no nosso ordenamento jurídico, instrumentos que abarcam e que tratam esse tipo de relação. Então não há nenhuma necessidade de lei específica, porque a gente já tem no nosso ordenamento jurídico lei suficiente para prever e abarcar isso. Então acho que tem um ponto você ser pai de uma criança, ou de criança, se você for muito sortudo, que conseguem oferecer esse nível de rendimento porque eles desenvolvem uma carreira no futebol, ou eles são atores e afins. E eu acho que o outro aspecto é o aspecto societário. Nessa situação, as duas coisas se confundiram. Perfeito. Porque o aspecto societário se confundiu com o fato dos pais, eles terem gestão enquanto a Larissa Manoela era menor de idade e não era emancipada. Então ficou-se essa discussão. Acho que são os 2 pontos aqui que acho que a gente pode tratar, porque é com base neles que surgiu toda essa discussão, muito bem colocado pelo Pedro, porque faltou um bom advogado e uma boa orientação. Eu acho que faltou advogado, acho que não chegou nem no bom, né? Acho que eles nunca nem contrataram advogado, mas enfim, discussões à parte, eu acho que exatamente, existem aspectos aí, empresariais, societários, existem aspectos familiares, existem aspectos sucessórios. Sim. Então, tem essas abordagens diferentes, até contratual também, se quiser estender, mas enfim. Sob o ponto de vista de legislação, falando no step back aqui do que a Natália falou, realmente, eu acho que não tem nenhuma necessidade de legislar, mas talvez seja um oportunismo porque está se discutindo uma reformulação do Código Civil. Sim. Então, eu também não sei até quanto é oportunismo legislativo de querer ganhar nome em cima, de botar uma lei Larissa Manoela, ganhar voto, ano que vem já tem eleição, enfim, a gente sabe como é que funciona bastidores de Congresso no Brasil. Então tem que tomar também certos cuidados, porque como a Natália muito bem disse, já existe previsões. Existe previsão sobre sucessão nesse caso. Então assim, na pior das hipóteses, a Larissa Manoela, quando os pais dela morrer, vai herdar isso aí. Sim. Né? Porque não é caso, outra vez. Eu ouço muita gente leiga falar, porque ela vai tá deserdada, a mãe dela deserdou ela. Gente, deserdar não é tipo, eu briguei com a minha mãe, com meu pai, tá deserdado, como a gente diz popularmente. Precisa ter ação judicial. Existem requisitos legais, mas basicamente você vai ter que ter uma ação judicial, nesse caso, por exemplo, uma injúria muito grave, e aí esse caso, não necessariamente, eu acho que não irá, inclusive, a jurisprudência não caminha nesse sentido, apesar de ser um caso midiático, pode ter outros contornos, mas a jurisprudência não caminha no sentido de entender que isso seria uma injúria grave a ponto de ter uma ação judicial, discutir isso e ela sofrer um processo de deserção, efetivamente. Não é o caso. Assim, para vocês terem uma ideia, um caso de indignidade famoso em que você foi cortado da sessão é a Suzane von Richthofen. Então, assim, pra vocês verem o nível, exatamente. Né? Crime doloso contra a pessoa, contra o seu sucessor, né, que tá passando aquele imóvel pra você. Isso também é um caso, homicídio, enfim. Tem os requisitos legais lá, pra quem tiver curiosidade, joga no Código Civil, deserção, você vai ver quais são os requisitos legais. 1814 é o que começa. Mas enfim, e aí segue. Não é o caso. Então assim, tecnicamente falando, o caso da Larissa Manoela, ela não está deserdada pelos pais dela e pela mãe dela porque elas brigaram, porque teve aquela questão, falou que a família de macumbeiro, e aquelas brigas de família que teve ali que foi vinculada na mídia. Isso não é caso de deserção tecnicamente falando.
É óbvio, judiciário, midiático, pode ser que é um contorno? Pode, mas nesse caso, 99% de chance de certeza que não vai acontecer a deserção, tecnicamente falando. Sob o ponto de vista sucessório, outra vez, uma vez que os pais da Larissa Manoela morram, ela tem alguma irmã? Não, filha única. Filha única. Ela vai herdar. Então, assim, quando ela abre mão do que ela diz lá, que era 18 milhões de patrimônio que ela tinha, quando os pais dela morrerem, seu dinheiro vai voltar pra ela. Sim. Né? Até porque, aí sim, se os pais dela tentarem, começarem a dilapidar o patrimônio deles pra poder não deixar de herança pra ela, ela pode entrar com uma ação contra o pai dela. E essa ação, ela tem legitimidade. Então você tem que garantir a legítima dela pra ela poder, por exemplo, herdar lá no futuro. Mas isso é uma discussão bem mais longa. É a prodigalidade. Só ser pródigo, começar a gastar mais do que tem, enfim. Aí ela pode entrar com uma ação de interdição contra os pais dela. Não acho que isso vai acontecer, mas eu só tô dando os cenários. A outra questão é sobre o viés, aí outra vez, empresarial societário. Cara, esse caso é o clássico caso do empresariado brasileiro e da família brasileira que começa a constituir patrimônio e botar isso através de uma empresa. Isso é verdade. Aí tem confusão patrimonial, aí vai ter discussão sobre a administração do bem enquanto ela ainda estava sob o poder parental, se eles prestaram contas, se não prestaram, se a venda dos imóveis, dos bens, por exemplo, são para fins da administração ou se estão transpondo o que você precisa para administrar o patrimônio, o bem dela. Usufruto. Então, assim, existem vários desdobramentos técnicos jurídicos que esse caso pode, obviamente, se a Larissa Manoela quiser processar o pai dela. Porque se ela abre mão disso que ela tá dizendo aí, do que tá vinculando a mídia, 18 milhões, né? De patrimônio que estão com os pais dela. Cara, se ela não quiser entrar... Esse valor é meio assim, né? Também não sei. Outra coisa, ela abre mão como? Porque assim, se você estiver doando, também é de imposto. Então se a Larissa Manoela falar, tá bom, vou dar para meus pais os 18 milhões e esse de imposto. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, esse valor seria de 8%. Então ela pagaria na ordem de quase R$1.800.000 de imposto. Não, o patrimônio estava na holding, na verdade, e ela falou que ia sair da holding. Tudo bem, mas a saída isso tudo é o que a gente sabe da mídia, a gente não sabe. Mas mesmo que esteja, por exemplo, dentro de uma holding, por patrimônio. Pra você sair, pra você ter que declarar o quanto você tinha lá de percentual, seja 2%, 10%, dela, de acordo 50%. Com ela, 33%. Se é 33%, ela tem que sair. Se ela sai como? Ela vende as cotas dessa sociedade? Os pais dela vão comprar, ela vai doar? Porque isso tudo vai gerar imposto nessa transação. É verdade. Porque tá declarado o imposto de renda dela. Não acredito que ela tenha sonegado esses 33% da empresa dela durante esse tempo. Até porque provavelmente a Receita já teria comido atrás lá atrás. A Receita Federal espera que não também. Então, não, assim, se correu de 5 anos pra trás, ela pode agora, nessa questão midiática, sentar lá no computador onde toda a Receita e ver o que tava de errado na declaração. Mas outras... Não vou nem entrar pra contar, porque a gente teve aqui assim, semana passada, a nossa querida Gabi Varela, ela vai saber falar muito melhor do que a gente. E eu acho que assim, para organizar os pensamentos, step 1, que é o que está sendo discutido agora. Larissa Manoela começou a fazer sucesso com pouquíssimos anos, ela era uma criança muito pequenininha, então ela ficou até os 16 anos, que foi o momento em que ela foi emancipada, excluindo a questão da empresa, ela ficou sob tutela dos pais. Isso ocorre, o ordenamento jurídico abarca? Sim, gente, sim. Havia uma questão de usufruto. Os pais, eles administravam o patrimônio dela, mas o que a lei informa é que eles poderiam sim utilizar os frutos. Sim, 1689 do Código Civil, para quem quiser dar uma pesquisada. Os frutos para quê? Para a subsistência da Larissa Manoela, para a subsistência dele. Então, assim, a discussão em relação a eles utilizando o dinheiro dela, né? Porque o patrimônio que ela gerava era dinheiro, né? Era dinheiro, não eram bens imóveis ou nada do gênero. Então, assim, primeiro ponto. O ordenamento jurídico abarca. Você pode pegar o patrimônio que o seu filho gera e fazer qualquer coisa com ele? Não, você não pode. Você não pode, porque você é usufrutuário daquilo que seu filho está gerando. Os frutos, os rendimentos, você pode utilizar? Sim, você pode. Principalmente quando você está tratando sobre subsistência, sobre se custear, sobre custear seu filho. Então, em relação a isso, não há problema. Agora, a gente tem um segundo cenário, que é... Os pais da Larissa... Que aí entra algumas questões que o Pedro tá falando. Os pais da Larissa Manoela, eles constituíram uma empresa
em que também essa porcentagem não se explica tão bem. Em que é 49% pro pai, 49% pra mãe e 2% pra Larissa Manoela, para nesta empresa eles administrarem não só a carreira, como o dinheiro que a Larissa Manoela e eventualmente rendimentos, bens que ela viesse a constituir antes da constituição da holding em si, que também tinha o objetivo de gestão patrimonial. Aí começou o problema. Por que o problema começou aí? Porque eles se utilizaram de uma estratégia societária para fazer uma coisa diferente, que hoje para eles seria melhor. Nessa discussão, nessa contenda, seria melhor. Porque se eles tivessem feito um contrato de gestão da carreira da Larissa Manoela, seria um ponto. Porque, inclusive, eles poderiam arbitrar uma multa. Eles, em conjunto com a Larissa Manoela, claro. Arbitrar uma multa para, num caso de uma eventual saída, para dizer, olha, não quero que vocês sigam fazendo a gestão da minha carreira. Não foi feito. Eles construíram uma empresa, se colocaram como majoritários nessa empresa, deixaram 2% para a Larissa Manoela. E sim, foi isso. Constituíram uma empresa sem nenhuma regulação do que de fato ocorria. Porque o que de fato ocorria era eles fazendo a gestão completa da carreira dela. Tanto que uma das alegações que ela faz no Fantástico e nos outros meios de comunicação era que ela não tinha acesso a nada. Ela não tinha acesso às contas bancárias, ela não tinha acesso ao que a empresa, nem o que a empresa estava lucrando, nem o que a empresa estava devendo. Isso mesmo após a maioridade, né? Mesmo após a maioridade, até porque, frisando, a Larissa Manoela foi emancipada com 16 anos. Sim. Então ainda tem esse aspecto. Ela não atingiu a maioridade civil com 18 anos como a maior parte de nós. Ela antecipou isso de acordo com a previsão legal. Então, entre dos 16 aos 22 anos, ela já era considerada uma pessoa plenamente capaz, de acordo com o nosso ordenamento jurídico e com todas as implicações. Então, acho que o grande problema aqui é que houve uma total má compreensão do que estava ocorrendo. Os pais dela, e que deve ser um erro muito comum, eu imagino, não se colocaram na figura de agentes ou intermediários ou alguém que estava agenciando, que é uma figura comum na carreira de qualquer artista. Eles simplesmente se colocaram numa empresa, se colocaram como empresário junto com a filha. O que me pega muito nesse caso é justamente uma confusão ali dos contratos que a gente pode enxergar na situação. A gente está falando de uma sociedade que é uma constituição contratual e também uma gestão de carreira, que é outro modelo de contrato que pode ser explorado, né? No final, o cara era sócio e geria a carreira, né? Só que aí tem outro aspecto também. Muitas vezes era explorada a imagem da Larissa, que é um direito personalíssimo. Então, nessa empresa que fazia a gestão da imagem da Larissa, que é um direito personalíssimo, inalienável, enfim, tá no direito de personalidade, existe sociedade. Tá muito confuso, é muito Sim. confuso isso, eu nem sei explicar, é um animal muito estranho que nasceu aí nesse contexto jurídico, sabe? Tá misturando personalidade com gestão de carreira, com sociedade, quer dizer, é uma confusão total que tá acontecendo. Na prática, parece que foi isso que gerou todo o problema que se desenvolveu até agora. Pra mim, na verdade, isso parece muito claro. Eles pegaram qualquer instrumento jurídico para conseguir ter poder de assinar e gerir pela Larissa Manoela, e mais uma vez, gente, de geri-la, eles já tinham, até ela fazer 18 anos, que foi quando ela foi emancipada, de qualquer forma, porque eles eram os pais dela e ela, como menor, oferia rendimentos, e eles, pelo Instituto do Usufruto, já poderiam fazer essa gestão, Sim. obviamente, com responsabilidade nos limites da lei. Prestação de Isso contas, não tem enfim, nada tudo. a ver com a Constituição da empresa. A Constituição da empresa, eles fizeram para poder assinar contratos, para poder emitir nota, para poder receber determinadas verbas. E aí eles começaram a errar. Podia ter constituído uma empresa? Podia. Eles podiam, os 3 ser sócios? Podiam, mas isso não realizava o escopo do que acontecia na realidade. Advogado, ou quem vai contratar advogado, não adianta você querer criar uma estrutura jurídica que não conversa com a realidade dos fatos. Exatamente. Se você fizer isso, vai dar um problema, que nem o Pedro falou. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas vai dar um problema. A relação jurídica tem que espelhar a relação fática. Com certeza, com certeza. Tudo que não tinha ali era esse espelhamento. Não, exatamente. Aí cria essa completa confusão. Aí o que acontece? Se Frankenstein jurídico, né? A menina hoje, ela tá fazendo o exercício de retirada dela dessa sociedade que ficou completamente esvaziada, ficou completamente sem propósito, porque essa primeira sociedade, que era detentora de todos os contratos, aparentemente, pelo que foi dito no Fantástico, ela tá negociando com o contratante, a contratante, só pra eles mudarem ali. Só que aí fica outra coisa também, tem um esvaziamento da empresa por outro sócio. Quer dizer, tem outra atividade ali que não é alguma coisa que dentro de um universo totalmente
adequado do ponto de vista jurídico, não é algo que os outros sócios poderiam judicializar uma questão dessa por um esvaziamento por alguma má-fé, se for provada, etc. Só que nesse caso, na origem, tá tudo tão errado que o que ela tá fazendo até, né, você questiona, mas passa. Não gente. Eu não sei. Aí eu já não sei, porque eu não sei se eles querem entrar nessa discussão. Acho que é diferente. Eu acho que eles não porque, vamos lá, se você tem uma sociedade que vai ser constituída entre 3 pessoas, na qual 2 são seus agentes, né, administrador do seu patrimônio e seu agente, e ela é a atriz, ela que é ela que é o núcleo, a captadora o núcleo da parada. Coisa. A partir do momento que ela sai, ela tem implicações para aquela sociedade, porque a sociedade vai perder o cliente. Se você for falar tecnicamente, é porque na prática quem é o cliente é a Larissa Manoela, ela que traz o dinheiro. Exato. Mas na tecnicidade, os clientes são da empresa. Sim. Sim, mas o ponto é justamente esse. Só que, então, só que aí se você... Vamos dizer, se você é o pai... Vamos fazer um parênteses societário aqui. Vamos esquecer o caso midiático. Vamos ser técnicos societários. Claro. Se vocês são 3 sócios... Vocês são os majoritários. Vamos dizer, vocês 2 são... Nós 3 somos sócios. Vocês 2 são majoritários e são minoritários. Se eu tiro dinheiro da sociedade, que consequentemente vocês vão ganhar menos dinheiro, já transfere recebimento para outra empresa, né? Vocês, se fossem qualquer outra sociedade, você vai falar negativo. Você não pode tirar o dinheiro aqui. Sim, claro, mas é isso, né? Que o exatamente. Tá falando. Só que já tá errado antes, porque eles estão explorando a imagem que é um direito personalíssimo da própria Larissa. Então, tá errado, cara. Tem três passos errados. O cara conseguiu errar em 1, 2 e 3. Não errou, porque é o que a gente falou, nunca contratou ninguém especialista e foi fazendo. O cara que eu falo é o caso concreto ali, são os pais, enfim, quem tomou a decisão. Quando a Larissa Manoela vai no Fantástico e vira e fala, eu estou renegociando esses contratos para que a figura que passe nesses contratos deixe de ser essa empresa constituída em que eu tinha um percentual de 2% e os meus pais um percentual maior, para ser a empresa em que eu sou a única sócia, que é essa atual unipessoal, isso na prática, em algum outro contexto, isso poderia, inclusive, ser um ilícito penal. Sim. Porque você não pode. Se eu tenho uma sociedade com os 3, manda pro jurídico, e a gente constitui contratos com as mais 10 empresas, eu saio da sociedade e renegocio com 9 para eles irem pra minha empresa, eu não posso fazer isso. Eu não posso. O ordenamento jurídico, ele me coloca, ele vai aparando minhas arestas a ponto que esse tipo de coisa eu não posso fazer. Mas quando ela vai no Fantástico e fala isso, é porque ela está orientada juridicamente, justamente porque a situação em que ela se coloca, em que ela se colocou, é de uma enorme confusão. Sim, absurdo. É uma enorme confusão, assim, um enorme erro. Eles usaram uma estratégia péssima, gente. Foi muito ruim essa estratégia. Acho que não teve estratégia, né? O ponto é justamente esse, entendeu? E construir uma empresa, e depois uma holding, aí depois uma unipessoal pra Larissa Manoela, que deve ter sido constituída na época em que a situação em que eles já estavam se atritando. Começou a encrespar, né? Provavelmente. Tanto que os pais eram administradores, e deve ter sido um acordo, tipo assim, beleza. Você não quer fazer parte dessa empresa? A gente constitui uma pra você, mas você é sócio, eu sou administrador. Imagina, se pra um empresário de 30, 40 anos, às vezes é difícil entender os poderes de administrador, imagina pra uma menina de 20. Não, e outra coisa, se você for parar pra analisar mesmo, já é estranho desde o começo, né? Como é que ela que traz o dinheiro, que a captadora disso tudo tem 2% dos pais ter 49%? Achei estranho. Isso aí já é estranho pra caralho. Fazendo um paralelo às outras... Isso aí já é muito estranho, né? Não se justifica. Não se justifica. E assim, como é que ela também nunca arguiu isso? Entendeu? Mas é porque é difícil, né? Eu acho que tem outro aspecto também, que é uma relação de pai e filha. Eu acho também. Eu acho que outra vez, nunca procurou um advogado, nunca se consultou. Sempre confiou que os pais nunca iam fazer o que fizeram. E aí, quando os pais fazem o que fizeram, ela fica ali de calça curta. Porque, cara, não faz nenhum sentido a menina que traz o dinheiro ter um percentual ridículo de 2%, enquanto os pais têm 49%. Gente, mas é o que tá vinculado. Outra vez. A gente não teve acesso a contratos. Isso é o que tá sendo vinculado na mídia, né? Agentes de artistas, de jogadores de futebol, de cantores, atores, atrizes, eles não são sócios. Eles têm uma relação de prestação de serviço. Mas é esse. Eu sou o seu agente. Eu ainda acho que tem essa implicação jurídica. Tem isso. Tem E, obviamente, se você fosse discutir esse percentual judicialmente, é porque a Larissa Manoela não vai fazer isso. Mas se ela quisesse, seria completamente abusiva uma cláusula contratual onde que os caras estão ganhando 49% cada um e ela 2%. Não, gente, inclusive, se os pais da Larissa Manoela tivessem um contrato deles agenciando a Larissa Manoela, talvez hoje a situação estaria muito mais juridicamente para eles, porque esse contrato poderia admitir multa, em caso de uma saída antecipada, poderia admitir, inclusive, isso que eles estavam já sugerindo, é que eles ganhassem por um período fixo um percentual. 6%. Tudo isso poderia ser admitido. Inclusive, foi
ruim estrategicamente, mais uma vez, a gente não tá dizendo que eles agiram de má fé, a gente não conhece o caso a fundo, mas a estrutura foi ruim ali pra todo mundo. Não é que tenha sido ruim só pra um lado ou só pro outro, foi ruim pra todo mundo. Completo amadorismo, né? Gente, Completo é aquele amadorismo. negócio, o casal abre uma empresa, ou um dos pais ou a mãe abre a empresa, faz a relação de agenciamento com uma empresa da filha, em que eles vão ter a tutela por serem os pais, estabelece a relação ali e acabou. Deposita o dinheiro na conta e a gente administra com o pai dela, é isso. Exatamente. O negócio era pra ser assim. Exatamente. Eles complicaram. Essa relação societária, cara. Eles complicaram o simples. Envenenou tudo. A verdade foi essa. Essa falta de relação societária, né? Essa é uma bagunça societária, isso sim. E aí, o que acontece com essa empresa que a Larissa Manoela tinha com os pais, que foi a que deve ter feito parte do início da carreira dela toda até a constituição dessa unipessoal, muitos anos depois. A Larissa Manoela está, aparentemente, de acordo com o que a gente vê, exercendo o direito de retirada dela como sócio. Você não é obrigado a ser associado. A gente tem previsões constitucionais que dizem que você se associa por livre vontade, então você não é obrigado a estar numa sociedade com alguém. Ela está exercendo o direito de retirada dela, só que aí entra um aspecto que o Pedro falou também, porque ao exercer o direito de retirada dela, ainda que ela tenha um percentual pequeno das cotas, esse percentual ele representa dinheiro. Então, o que vai acontecer? Vai haver algum tipo de apuração de haveres? Será? Se não tiver... Provavelmente, como esse caso foi feito lá atrás sem nenhum contrato, a apuração de haveres, você tem que convocar um balanço patrimonial específico para fazer a apuração de haveres e a retirada da Larissa Manoela. Então você tem que contratar este balanço específico, vai apurar qual patrimônio, e ali sim você faz a retirada dela com a venda ou a doação das cotas. E aí, outra vez, se for doação, vai incidir o ITCMD. E aí, no caso dela, pelos valores, ou seja, se ultrapassar 1.600.000 e pouquinho, que é o que tudo indica, é aqui no Rio, né? Acho que é no Rio. Não, acho que é São Paulo, Rio, tem até... Enfim, cada estado tem uma legislação de ITCMD própria. No caso do Rio, seria, por exemplo, acima de 1.600.000 e pouco, 8%. Então, no caso dela, provavelmente vai bater. Tem móvel na Barra. Então, 8%, casa, então. 8% aí. Então, por exemplo, só nesse aqui... Já bateu. Incide para o estado do Rio de Janeiro, porque o imóvel está localizado aqui. Então, por exemplo, já é 8% que vai incidir de imposto se ela doar. Se ela for vender, aí, cara, aí existe um mundo de como você pode vender, mas eu não vou nem entrar nesse aspecto. Mas também vai incidir algum imposto dependendo da forma que você faça. Verdade. E aí você vai ter que discutir isso, porque você vai ter que efetivamente no ano que vem declarar isso no teu imposto de renda, se você doou, vendeu, enfim, o que você fez ali naquela operação de retirada societária e como você vai declarar aquilo no teu imposto de renda para poder constar lá se você pagou os impostos incidentes devidos nessa operação. E aí essa empresa, ela vai ficar morta, porque ela vai perder completamente o objeto. O objetivo dessa empresa era conseguir veicular a Larissa Manoela e seus trabalhos. Você fala da primeira, né? Dessa primeira que é 49,49%. Inclusive, um ponto que a Natália também falou sobre a relação que existia dela, aspecto constitucional, que você falou que ninguém é obrigado. Um dos aspectos, assim, característicos da limitada é o que a gente chama, outra vez, em latim, no direito, tudo tem um em latim, é o affectio societatis. Sim. Que é a relação de proximidade dos sócios. Na limitada, diferente de uma SA de capital aberto, por exemplo, onde você tem ali, qualquer pessoa pode ser sócio, você compra lá uma ação da Petrobras, você não precisa saber quem são as outras pessoas que compraram a ação da Petrobras. Não precisa ter um vínculo. Na limitada é diferente. Na limitada é intrínseca a característica dela a relação de proximidade entre os sócios. O afeto que existe entre eles na relação societária. E é por isso que ela é constituída dessa forma. Então, a partir do momento que tem esse rompimento, naturalmente a limitada não mais poderia ser na teoria de uma sociedade limitada, né? Exatamente, gente. E aí a Larissa Manoela aparentemente fez uso, junto com agora a assistência dos seus advogados, fez o uso de uma previsão específica no nosso Código Civil, que é exercer o direito de retirada dela, que você notifica os seus sócios e fala, olha, eu vou me retirar da sociedade em 60 dias. E aí você eventualmente faz um registro formal na junta comercial, que você tiver registrado a sua empresa, e aí você se retira, mas não tem como você não passar por uma eventual apuração de haveres, e aí depende o que está determinado no seu contrato social, ou se você vai ter que seguir de fato a lei. Mas assim, não acho o delicado ali, eu acho zero delicado ela sair da empresa. Acho essa a menor questão. Acho que o maior problema mesmo foi o fato deles terem escolhido todas as estruturas que não eram compatíveis com a realidade ali que
que estava se aplicando. E aí, o que acontece? Qual é o desserviço desse tipo de situação? Porque começa-se a discutir popularmente sobre balizas erradas. Porque as pessoas começam a discutir a legislação, ou que tipo de legislação precisa ser criada, ou quem estava errado ou quem estava certo, com base em premissas erradas. Porque a estrutura foi feita de forma incompatível com a realidade. Eles erraram a estrutura, a forma de fazer. E recapitulando, não se esqueçam, os pais da Larissa Manoela, enquanto ela ainda era menor de idade, ou seja, incapaz, de acordo com a nossa lei, eles já seriam os gestores do patrimônio dela. Mais uma vez, seguindo a responsabilidade, o que a lei aplica, mas eles já seriam independente do que está na empresa. Sim. Completamente independentes, são coisas independentes. Outra vez, respeitando os critérios legais para você administrar uma empresa de um filho seu menor. Então, Sim. é o 1691 que ele fala lá os requisitos de como você pode, por exemplo, vender ou não, se você Sim. pode. Em regra, você não pode alienar o patrimônio para ficar vendendo ganhando dinheiro. Só se aquilo for inerente à atividade da administração. Sim. Se for alguma coisa de subsistência da prole, no caso da Larissa Manoela, ou deles ali como pai, gerindo efetivamente a vida cotidiana ali da filha dele, né? Eu acho que cabe até uma reflexão com relação à eventual importância do Ministério Público nesse tipo de caso. E uma vez lidando com menores de idade, a gente sabe que o Ministério Público tem a fiscalização, né? Se fosse menor no caso envolvido, ele seria obrigatoriamente demandado a E opinar. eu falo desse período da menoridade da Larissa Manoela, a partir dos 4 anos. Cara, 4 anos, assim, a criança nem sabe nem escrever. Só que o problema é que, assim, ela já tem 22, né? Então, tipo, se ela quisesse arguir qualquer coisa, ela já teria que ter feito lá atrás. Exatamente. Até porque ela foi emancipada, Só como que a aí Natália falou. eu não sei, eu posso estar sendo muito maldoso, tá? Mas o advogado, o serviço dele é pensar nas maldades, né? E blindar a relação. Talvez a sociedade não seria um meio de você escapar de uma obrigatoriedade perante o Ministério Público? Talvez o quê? A sociedade? A criação da sociedade seja uma maneira de você driblar. Não, porque a contratação desses casos, em regra, são pejotizados. Mas eu acho que a Então, sociedade era uma necessidade específica de acordo com o estilo do negócio. Mas a introdução dos pais como sócios. Entendeu? Eu acho que o percentual poderia ser discutido. O percentual é muito Eu acho que a forma com que foi contratado poderia ser discutido, mas eu acho que a constituição da empresa não. Eu concordo com o Pedro, acho que a constituição da empresa faz parte do negócio. Inclusive, eles, assim que ela começou a carreira artística, eles constituíram a empresa. Então, a Constituição, ela foi uma necessidade ali. A questão é que ela foi feita de forma incompatível. Talvez, gente, também tem que fazer uma análise... Não adianta a gente ser advogado e vomitar um tecnicismo sem entender a relação das pessoas. Eu não sei qual era o nível de instrução dos pais da Larissa Manoela, não sei de onde ela surgiu, mas imagina, a sua filha muito pequena já começa a fazer sucesso. Você talvez não faça a menor ideia de que você vai se desenvolver como um agente dela ao longo da carreira. Você só pensa assim, eu tenho que constituir uma empresa, e isso é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas sabem, porque eu vou precisar começar a emitir nota, eu vou começar a ter que participar de contratos específicos, mas assim, dá pra entender um pouco a maneira como esse tipo de relação é construída, gente. Eu acho que não essa é uma análise minha, pessoal minha, completamente pessoal minha. Eu acho que não é de nenhuma forma intencional. Eu acho que ela vai se transformando numa coisa difícil, numa coisa complicada. A gente tem vários exemplos na televisão, na internet, no show business, que fala sobre essa relação muito tóxica e difícil que vai se desenvolvendo entre pais e filhos quando o pai começa a gerir a carreira / o dinheiro dos filhos. Vários exemplos. Cara, tem a Britney Spears. Perfeito. Que tem até... Primeiro que eu lembrei. A Britney Spears. Você tem... Tem um caso que eu até nem me lembro direito. Mas a menina até escreveu um livro quando a mãe faleceu, dizendo que como aquilo foi bom pra ela. O Jackson 5 também, o Joe Jackson com os filhos também. Perfeito, assim. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Até o próprio Neymar e o pai dele. Cara, eu falei agora. Apesar de não ter nenhum não ter nível uma briga, assim, mas declarada. Você já viu o documentário do Neymar falando sobre a relação dele com o pai profissionalmente? Eu já vi, ele falou que o pai não é pai. O pai virou empresário dele, enfim. E óbvio. assim, já é uma perda muito grande, né? Muito relevante na sua vida. Sim. Cara, eu concordo, mas aí eu acho que é o seguinte, beleza, isso existe pra caramba, essa questão de hierarquia mesmo, patriarcal com você, essa relação com seus pais, existe, beleza. Mas eu acho que assim, a partir do momento que também começa a te prejudicar, eu acho que como uma pessoa, um adulto, a gente tem que parar e sair. Eu concordo. Né? Sair da pessoa de filho e falar, cara, beleza, eu sou, no caso dela, né, uma atriz, no caso do Neymar, um jogador de futebol, Britney Spears, uma cantora, e falar, beleza,
É justa essa relação? Mas acho que foi o que a Larissa Manoela fez agora. Mas assim... E ela agiu cedo até, né? Se você parar pra ver os outros exemplos que a gente levantou aqui. Por que isso tá assim? Tá certo do jeito que tá? Eu tô satisfeita? Dá pra ter um diálogo? Gente, vamos chegar aqui no meio do caminho e tal, não sei o quê? Ou tipo, não tem conversa. Não tem conversa, é isso, pronto, acabou. Aí realmente, a gente tem que partir pra briga, rescindir, fazer o que tiver que fazer. Mas assim, é complicado porque se você não toma uma atitude, essa relação abusiva, ela se posterga a ponto do cara que tá abusando ali da relação, cara, se perpetuar, porque pra ele tá bom, né? Eu acho que é a ponto de naturalizar esse tipo de relação, porque veja bem, você pega, aí mais uma vez, você tá no exemplo da Larissa Manoela, os pais dela geriam a carreira dela desde que ela tinha 4 anos. Esses atores mirins, eles começam a fazer sucesso muito cedo. Então, até a pessoa atingir a maioridade, seja ela no Brasil, seja ela em outros países, porque isso acontece em qualquer país, você fica muito tempo naquela gestão, durante muito tempo. Então, acho que pode-se criar um comportamento, muitas vezes, tóxico, que vai se naturalizando diante dessa relação. Porque é muito difícil, Pedro. É verdade. É difícil pra ela, assim. A gente até, em outros graus, sofre, também já pode ter passado por isso na nossa vida pessoal, óbvio, com os nossos pais. Mas o que eu acho, assim, é muito claro que a não profissionalização do progresso da carreira dela a prejudicou nesse momento, pelo menos. No isso mínimo, financeiramente. 4 anos, ela tinha uma proporção. Começou a ganhar uma proporçãozinha maior, era hora dos pais dela, como administradores do patrimônio e gerentes da carreira dela, chegar e falar, a gente tem que contratar um advogado, contratar alguém especialista, consultar um empresário, conversar com as pessoas, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu posso me estruturar para, se ela der o próximo passo daqui a 1, 2, 3 anos, projetar o que eu posso fazer, como é que eu posso me estruturar, até nem que seja para pagar menos imposto no final das contas, mas se consultar com alguém especialista para ir estruturando a carreira dela, para quando chegar no momento natural, você fazer a passagem do bastão, que é dificílimo você ter esse tipo de conversa. Mas é uma passagem, nesse caso, muito mais natural, porque não é nem sucessória essa passagem. Essa passagem é uma passagem natural, porque ela gera dinheiro e os pais eram, no fundo, funcionários dela. Sim. Né? Então não faz um sentido, assim, legalmente falando, que os funcionários ganhem mais do que o ator principal dessa novela. Né? Com perdão do trocadilho. Mas assim, não faz nenhum sentido. Né? Ela deveria estar ganhando mais, esses percentuais deveriam ter sido revistos, os contratos deveriam ter sido moldados da forma societária para abarcar um agenciamento, a relação efetiva contratual. Então, assim, essa falta de profissionalização que é muito comum, e aí não é nem a questão midiática de atriz, cantora, em geral, futebol, em geral, principalmente no Brasil, é comum esse tipo de não profissionalização. Só que as pessoas têm aquela cabeça de eu faço isso há 18 anos, como é o caso da Larissa Manoela, nunca teve problema. Tudo bem, só que o problema é que dá um problema, não é um problema muito grande. Não é um problema estrutural, não é um problema familiar, e aí você não tem muito como resolver. Vai ter que apagar o fogo ali jogando pedra em cima, que tu sabe que vai esquentar, mas não vai apagar, e aí fica. Então é muito complicado essa situação, que as pessoas não veem isso no Brasil. É muito importante criar essa conscientização de que a sua carreira, o seu patrimônio, ele está intrinsecamente ligado à sua estrutura societária nesses casos. Então você tem que contratar, tem que demandar um dinheiro, tem que investir um dinheiro. Porque você não está despendendo, você está investindo dinheiro para aquilo não reverberar negativamente lá na frente. Exatamente. Para fechar, eu acho que aquela frase, né? O papel aceita tudo é o norteador desse caso, né? Que só vê o que está acontecendo, estava tudo em papel, estava tudo registrado em junta comercial. E olha a confusão que tá dando agora nesse momento. Às vezes não é nem junta, né? Pode ser até RCPJ, porque ela é atriz, né? Não sei nem onde é que tá registrado isso aí. Eu acho que no caso específico dela... Era junta? Não sei também. Mas poderia até ser atividade intelectual dela ali, né? De artista e tal. Mas essa... Mas de qualquer maneira, assim, o fechamento, a dissolução... Inclusive, essa é uma das discussões, porque ela não tem uma empresa que explore especificamente a atividade dela como uma atividade personalíssima. Entendi. Entendeu? Acho que essa, inclusive, é uma das camadas da discussão da situação. Tem esse outro aspecto aí que... Não, acho que tem muitos aspectos ainda, que inclusive a gente nem explorou aqui, que são válidos. Eu acho que também, ficar entrando muito no meandro do que além que a gente já explorou, eu acho um pouco perigoso, porque não temos total ciência dos fatos, não temos novos fatos também, porque essa novela acho que ainda vai durar aí pelo menos mais um mês nessa brincadeira, de repente faz um 2.0, por que não, com atualizações, caso tenha novos aspectos eu acho que depende se alguém quiser ir pra briga. Eu acho que se ninguém quiser ir pra briga, a novela termina rápido.
Mas se alguém quiser ir pra briga, aí a novela vai. A novela só termina por causa do dinheiro, né? Então, assim, se ela abrir mão de tudo, os pais dela ficarem com uns 18 milhões lá que estão falando, eu acho muito difícil que os pais dela continuem perpetuando essa mas briga, eu né? acho que também pode ter aquela visão do, beleza, eu vou ficar com isso, mas eu não vou ter mais nada pra frente. Eu acho que tudo bem, mas aí se ela for entrar na briga, eu também não entraria pra dar os 18 milhões, né? Eu entraria pra não dar nada. Quer brigar? Beleza. Então também não quero, vou te dar nada. Vou anular essas cláusulas, vou chegar com briga de foice no escuro, irmão. Pra finalizar, esse homem é litigante. Eu quero fazer um comentário. Eu vi a notícia do Fantástico, e aí mostrou lá a nota da advogada da parte da família, do advogado da parte da família. Pô, a nota não estava em texto justificado. Isso me causou muita tristeza. Um advogado mandar uma nota em nome do seu cliente com texto não justificado? Poxa, como a Natália bem fala, a crise é estética. A crise é estética. Mandou em Word, mandou em Word. Muito chata com isso, gente. Eu sou muito chata com isso. É um negócio, a Nath como boa estudante da Emerge, a BNT na veia. Muito chata. Gente, eu acho que, aí uma dica que não tem nada a ver com nada. Você vai mandar qualquer coisa pra uma pessoa, você não precisa ser um super profissional outlier, o melhor do mercado, meu Deus, você é a referência no Sudeste sobre tema X. Designer, etc. Cara, se você fizer uma proposta bem feita, clara, bem estruturada, seguindo regras mínimas, e eu nem tô falando pra você seguir a regra ABNT não, porque isso pode ser muito... Vai pra um outro lado, né? Vai pra um lado academicista. Se você fizer o básico bem feito, ser pontual, mandar um e-mail bem redigido e uma proposta bem redigida, cara, você já tá 1000% na frente. Que foi que o que a gente, inclusive... O cara não botou justificado. Eu não sei, eu não vi, mas... Grave, na minha opinião, mas... Não, ainda bem que eu não vi, que eu fico até passando mal. 1,4 milhão no mundo, né? No Brasil, quer dizer, então difícil esperar essa normalização de todos. Não, Pedro? Não, Natália? É isso aí. No mundo da advocacia, onde a gente recebe documento alterado sem estar apontado que foi alteração, PDF trancado isso pra não poder habilitar. Isso aí é a guerra de foice no escuro. Irmão... Graças a Deus o Bill Gates inventou comparativo de documentos, né? É verdade. Viva o Office. Brasil, só pra fechar, arredondando aqui, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast, nas suas principais e favoritas plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Apple Podcast, Spotify, etc. E peço que interajam conosco, para que assim continuemos a crescer cada vez mais essa bolha virtuosa que insiste em refletir e repensar a nossa advocacia, o nosso direito, certo? Senhoras e senhores, doutores e doutoras, para qualquer outra dúvida, você já sabe muito bem, né? Manda pro Jurídico, valeu, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.